Boa tarde a todos. Mais uma vez, bem-vindos a essa nossa reunião, primeira reunião bilateral agora com a R10, né, para falarmos sobre a questão de planejamento dos diagnósticos vocacionais participativos no município de Goiás. Yolanda e Renan, obrigado pela participação de vocês. Bem, antes de mais nada, em relação à reunião de ontem, ficou alguma dúvida? Podemos seguir dali mesmo? Vocês entenderam esses primeiros passos que nós precisávamos, a questão de atores-chave, a relevância dessa seleção? Por que nós precisamos que pessoas, mesmo tanto da prefeitura quanto de fora do setor público, participem? Tudo certo quanto a esse ponto? Ok, Yuri. Ótimo, Yolanda. E em relação aos atores-chaves, então, vamos lá. Também aquele primeiro ponto que a gente tinha conversado ontem. Vocês conseguiram pensar a respeito? Vocês têm esses nomes, essas pessoas que vocês acham que seriam importantes participarem dessas nossas reuniões? Qual era a ideia aqui Então, de novo? bom, o Pode que que falar. a gente pode levantar? Bem no início, quando nós começamos a fazer aquele levantamento para o diagnóstico, para ver os desafios do município, nós sentamos muito com secretários, e tiveram alguns que foram mais presentes, né, Renan? Então, eu penso que tem alguns secretários que a gente pode convidar para fazer parte das reuniões, mas que a gente pode envolver também líderes da comunidade, então, assim, de movimentos. Então, nós temos aqui muitas entidades do terceiro setor que compõem também a estrutura do município. E temos também as universidades. Então, aqui a gente tem 3 instituições de ensino superior: a UFG, a UEG e o IFG. Então, se nós tivermos um representante de cada instituição de ensino superior, Renan, eu vou estar falando, você, né, você vem aqui junto, Renan, se você discordar ou colocar. Então, eu penso que seria também interessante. Aí você só teria, a minha dúvida ficou, se a gente tem um número de participantes para essas reuniões, porque, assim, a universidade, a gente tem que contar com o calendário dessas Uhum. pessoas, né? E a gente tem recebido aqui, inclusive, estagiários. Na secretaria, eu estou tendo muitos estagiários também. Então, eu penso assim, que até quanto? Nós vamos escolher 10 pessoas, 14 pessoas, 15? Até qual é o número que vocês iriam trazer para que a gente possa fazer essa Pois é, mobilização? Yolanda. Nossa grande limitação é tempo, né? Tanto tempo de Certo. mobilização e garantir a agenda dessas pessoas, quanto tempo em loco para realizar as entrevistas. A ideia Uhum, é que nós ficássemos até 2 dias no máximo falando com essas pessoas. Pensamos assim certo. numa visita que vai de segunda a sexta, né? A ideia é que a gente gastasse segunda e terça no máximo com essas entrevistas qualificadas. Por isso a relevância da gente conseguir E tem alocar o essas pessoas de número, por forma, exemplo, de ó, pessoas, assim, por exemplo, se eu sei que vocês trabalham por idealmente, amostragem. uhum, idealmente a gente pensa cerca de 2 pessoas por cada um daqueles segmentos. Então, 2 representantes do Certo, setor público, dois certo. que representassem o setor privado, principalmente a parte empresarial, 2 da sociedade civil Ótimo. organizada e 2 de instituições de ensino. Então, seriam essas 8 pessoas ali representando esses grandes grupos, para que a gente pudesse entender, enfim, qual é a visão deles, o que eles entendem como principais problemas, quais são os grandes potenciais do município, quais são as formas de trabalhar que ainda não estão sendo exploradas de forma eficaz para desenvolver essa área de vocês, né? Então, esse seria o nosso grande número. De novo, restrição de agendas e tempo. Mas Tá. 8 seria um número ali fantástico se nós conseguirmos mobilizar todo mundo dessa forma. Não, a gente Parece um número consegue razoável? sim. Eu, assim, é muito, assim, até assim, eu estava com expectativa de bem mais. Eu pensei que sempre de 30, que sempre de 40. Ó, Então, se assim, couber em tempo, seria ótimo de qualquer forma. mas a gente pode Pelo menos organizar. 8. Por exemplo, Yuri, de manhã, como você vai ficar segunda e terça, então de manhã, o que que a gente poderia fazer? Reunir a sociedade civil organizada. Então, a gente poderia reunir coletivo de mulheres que a gente tem, por exemplo, a comunidade quilombola, a gente traria um representante da comunidade quilombola, porque aí teria recorte da igualdade racial. Aí estaria, por exemplo, o movimento aqui da juventude. A gente poderia trazer a representação do campo, né? Essa representação do campo como entidade de terceiro setor, porque a gente tem associações e tem grupos de mulheres do campo. Então, na segunda-feira de manhã, a gente poderia fazer essa interlocução. Quando fosse à tarde, nós poderíamos reunir com
a equipe gestora, né, Renan? Por exemplo, uns 2 secretários, secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, que é bem antenado, que ele tem essa ideia, né, da economia e da questão do município, e eu penso que a gente poderia trazer alguém da agricultura, Renan. Por exemplo, Japão e Rodrigo, que são os extremos, o campo e a cidade. O que que você acha, Renan? É, Não eu fica acho que é uma bacana? boa. Aí, quando for na terça-feira, né, a gente pensa, terça-feira de manhã, você falou para mim que você precisaria de comerciantes, né? Aí a gente poderia Isso. reunir com membros do CDL, que é a parte do comércio aqui, e com a ARFOS, que são as associações de hotéis e pousadas. Aí a gente Uhum. faria lá esse movimento com esses segmentos. E Vocês à sabem se tarde, existe alguma... Uhum. nós poderíamos reunir com o pessoal da universidade. Então, você teria ali os 4 segmentos, mas com maior representação para você fazer entrevista. Esse é o cenário ideal. Assim, de novo, Então, nós precisaríamos no mínimo de 2 para a gente ter pelo menos um par de vieses diferentes sobre cada um dos segmentos, né? Mas idealmente é esse tipo de organização que a gente gostaria mesmo. Pudéssemos reunir um pouco mais de pessoas ali de qualquer forma para falar com eles de uma vez. Yolanda, você me ouve? Pelo menos está travado aqui para mim o vídeo. certo, certo. Você está aí? Ok. Pois é, Peraí. o que nós precisamos definir, ok? O que a gente tem que definir depois são quem são os grandes representantes de cada um dos segmentos. Aí voltamos mais uma vez esse 1, 2 pessoas por cada um deles, que participaria com a gente na oficina já para o final da semana, lá para quinta ou sexta-feira. De preferência na sexta mesmo, para fechar esse trabalho. Lembra qual é a lógica? A gente começa ali segunda e terça com essas entrevistas, então a gente consegue esse ponto de vista de diferentes atores sobre a realidade do município de vocês. Na quarta, nós precisamos pensar, ou mesmo ali terça de tarde, enfim, como tiver questão de tempo já. Quarta-feira, no máximo até começo da quinta de manhã, a gente pensa em visitas, em conhecer a campo, a realidade de vocês em campo. Então, assim, quais são os grandes pontos que nós precisamos ir? Por exemplo, acompanhando o Netflix de Goiás, como chama o Zanin, nós percebemos um grande potencial, uma grande importância, na verdade, da agricultura familiar, né, no município. Precisamos conhecer algumas dessas famílias, visitar a realidade delas, a estrutura de produção, a questão dos grupos de apoio, temáticas femininas. Mais do que simplesmente escutá-las, poderemos ver os espaços, como isso é feito, como as atividades são desenvolvidas. Enfim, é trazer tudo aquilo que vocês estão discutindo, de fato, ali nas reuniões e apresentar isso para a gente na realidade. Então, isso seria um dia e meio, tranquilamente, ali quarta-feira e talvez um pedacinho da quinta. Aí, depois disso, nós, consultores, precisamos de um tempinho de pegar esse mundaréu de informação, tanto das entrevistas quanto o que a gente viu em campo, compilar isso tudo. Aí, na sexta-feira, nós devolveríamos isso para vocês nessa oficina de validação. A gente já iria ali para a oficina como se fosse um compilado de tudo que a gente aprendeu e viu aí com vocês, para validarmos isso coletivamente. Aí, nessa oficina, especificamente, nós precisamos agora de um grupinho mais compacto que voltasse a representar aqueles participantes dos 4 segmentos. Por isso que eu disse, no mínimo, assim, pelo menos 8 pessoas, para que eles participem de novo da nossa oficina no final da semana. Não adianta a gente Mas, ficar escutando o que eles acham e não devolver nada, né? A gente precisa mas devolver aí e eu validar isso penso assim, coletivamente. Yuri, eu penso assim, só uma sugestão, nesse momento da segunda Claro. e terça, se a gente consegue trazer até 8 pessoas de cada segmento desses, a gente pode tirar as 2 pessoas mais falantes e com visão melhor Isso para aí. essas oficinas. Porque aí se a gente traz Certíssimo. 2, que às vezes não tem ali, às vezes não consegue trazer para vocês o ponto, então vocês vão ouvir. Aí tem 8, 10 pessoas, aí você vai ouvir. Aí você vai assim, não, fulano e fulano são ideais para participar da oficina, a gente já faz o convite para eles. Então, é melhor Sim. você ter ali uma quantidade para você escolher do que chegar aos 2 e não conseguir trazer a informação que você precisa. E a gente precisa, eu e Renan, muito desse diagnóstico, porque a gente quer inserir ele no diagnóstico do nosso plano diretor. Opa, Opa, ganhando relevância né, já aí. Renan? Nós até falamos na reunião hoje. Não, Ilan, você está Tem certíssimo. mais, Foi o que eu tem que disse. incluir com o plano diagnóstico do plano diretor, mais o negócio de incluir os ADS junto, mais tudo aquilo que a gente Isso, falou. foi o que Isso. nós falamos, Maurício, foi o que nós Hoje falamos, pela manhã a porque gente teve uma reunião sobre isso. isso, nós E na hora tivemos a que for lá. reunião. Eita, mas eu não sei, eu já estou falando áudio errado aqui. Nós estamos enxergando lá na frente, porque como no nosso PPA a gente já acrescentou as ODS por conta do Inova Juntos, né? Já Sim. inserimos as ODS dentro do plano plurianual dos 4 anos,
Se a gente consegue, nesse diagnóstico, fazer aí essa relação da nossa questão vocacional e as ODS, será o ganho para nós, um presente, né, Renan? E já tem que incluir isso aí nos resultados, porque a gente já fez isso lá atrás, eu não sei se já entraram em ação e a gente já coloca isso. E na hora que for visitar de novo aquele centro lá das mulheres, eu quero ver se corrigir o piso, que a gente passou aquela vez, está com problema. Aquele lá não conseguiu corrigir, não, Maurício, mas você vai ver uma cozinha excelente. Você não está entendendo a cozinha de lá. Não sei se vocês viram, acho que não gravaram isso, né? A gente estava andando de caminhonete 4x4 no meio do negócio, no meio da obra, e eu olhando que aquele lá é clínico, né? Aí tal, eu falei assim, ó, o piso está torto aqui, precisa corrigir. É bem pontual, né? O declive do piso. Pois é, Yolanda, não, fantástico. De novo, quanto mais gente nessa parte inicial de entrevistas, melhor. São mais pontos de vista e mais informação que a gente consegue trazer. Sim. E a Isso gente é pode ótimo. fazer por segmentos. Sociedade Concordo. civil, organizada, a gestão. Uhum. Aí depois a gente vem de manhã com os comerciantes e empresários. E à tarde vem o Instituto, as IES, Instituto de Ensino Superior, Uhum. pode ser? Ótimo, combinadíssimo. Eu tenho agora perguntas em relação a, primeiro, uma questão logística mesmo, onde seria feito, né? Temos espaço, como planejar isso, onde vai acontecer, nós vamos até eles, vêm até a gente, enfim, questões assim mesmo de organização prática. E um outro ponto, acho que até prévio a esse, eles já estão mobilizados, eles entendem do que a gente vai falar, eles conhecem o Inova Juntos, ou eles precisam desse suporte nosso para entender do que se trata e por que a gente está fazendo isso? Tá. Alguns membros da sociedade civil entendem o que é Inova Juntos. Por exemplo, as Mulheres Coralinas, nós temos aqui outras instituições, como, por exemplo, o CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, que entra dentro da agricultura familiar. Nós temos aqui uma outra associação, que é do Quilombo, que eles também entendem, a Associação dos Moradores da Buenolândia, que é de um distrito, que inclusive nós visitamos, eles já têm um conhecimento desse processo que já está acontecendo. Os secretários, todos têm conhecimento. Tanto é, Yuri, se você quiser, nós realizamos, quando o Maurício pediu, um momento com os secretários para que eles pudessem apresentar para nós, dentro da pasta deles, quais eram os maiores desafios que eles encontrariam para executar o planejamento deles e dentro da realidade de Goiás. Então, nós temos esse relatório. Aí, se quiser, eu posso te vídeo também, enviar. está tudo gravado. E nós podemos enviar para você, porque é importante, porque lá no início, quando o Inova Juntos começou, foi o primeiro ponto que nós fizemos. Ouvir dos secretários, nós fizemos até uma meta, né, de até 3 desafios de cada pasta, da agricultura, do meio ambiente, do turismo, sabe, da administração. Então, todos responderam. Fantástico, Da Yolanda. cultura. Acho que em relação a esses dois, então, sociedade civil organizada e setor público, os secretários do município, a gente está tranquilo em relação ao programa, E né? outra coisa, o legislativo vai precisar, Yuri? Quanto mais opiniões diversas nós tivermos representando o setor público local, melhor. Tá, Mas então o aí, de novo, vem a legislativo a questão de gente poderia ver disponibilidade. um horário para vocês falarem com eles também, né? O legislativo, né, Renan? Porque do legislativo a gente pega também aí as representações que nós temos lá, da pessoa, da bandeira da pessoa com deficiência, para falar da mobilidade urbana, da questão das mulheres e a questão da agricultura familiar, que é o Agneu, Esse pode é o ser? ponto interessante de trazer o legislativo, que ele já traz em grupos de interesses mais específicos, né? Sim, Que às vezes a gente sim, acaba não ouvindo de forma tão clara, se nós não sim. podemos tratar com eles diretamente. E tem também dos comerciantes, nós temos uma representação lá que representa o comércio local. Então, a gente vai trazer para você quatro representantes de lá. Eu tô adorando essa organização interna de vocês. Já estão ali com os nomes na ponta da língua, o quem, quando. Fica muito fácil trabalhar com esse Mas o município de povo vocês, trabalha né? lá, você não tem ideia. Pois é. É Não, porque tá nós lindo somos esse igual, diagnóstico. não, nós somos igual o Zanin, não é igual, porque o Zanin igual ele não existe. O Zanin, ele é uma pessoa assim rara. Ele revitaliza toda a nossa energia, você está entendendo? Mas assim, é porque a gente é hiperativo, né, Renan? Então, porque quando o Zanin chegou,
o Maurício chegou para a gente, é como se fosse aquele encontro assim, conhecemos há muitos anos, sabe? É como se a gente conhecesse de outro de outro universo, assim, de outra. Então, assim, foi algo muito fantástico, sabe? Ah, Então, que ele ótimo. É bom trouxe quando para dá a gente certo, né? essa organização, porque a gente não tinha essa organização aqui, não. Foi tudo lá do início. Ele trouxe a árvore lógica, o pensamento, a organização. Então, nós foi pegando aquilo ali, né, Renan? E entrando no eixo, como o Zanin pediu. Agora tem que pôr no Ike, vai ficar ainda mais, vai ficar radicalmente Vai organizado. ficar... Aqui a Lorena precisa pegar água. Mas daqui a pouco a gente abre o Ike aqui, põe os dados, os prazos, as coisas, para a gente já fazer isso, até para a gente ter uma mesma linguagem comum. Não, Yuri, beleza. Oi, diga, Renan. qual que é o tempo mais ou menos que você pensou para cada entrevista? Olha, nós temos os 2 dias, né? Os 2 Esses dias. 2 dias, segunda e terça, que é dentro da Perfeito. lógica da metodologia. Aí a questão de tempos vai depender muito da agenda, dos espaços de cada um desses participantes. O ideal é que não se estenda demais para que a gente consiga conseguir informações úteis, sem que as pessoas fiquem muito cansadas ou ali meio desinteressadas mesmo por duração excessiva, né? Então, assim, no máximo 2, 3 horas, limite. Mas Vamos eu falo colocar assim, até 2 horas, né, Renan? mas você está pensando em fazer um grupo todo, né? Todo mundo junto ou... Nessa lógica específica que a Yolanda apresentou, seria basicamente uma lógica de grupo focal, né? Seria para esse tipo de abordagem, com um grupo desse tamanho, nós usaríamos um questionário ali semi-estruturado, então a gente vai guiá-los, mas deixar com que eles debatam e tragam essas informações para a gente. Nós, consultores, somos basicamente guias ali, a gente quer ouvir. E a gente quer estimulá-los a falar as informações que interessam a nível da construção do diagnóstico, né? Mas quem traz conteúdo são eles. Então, o quão útil vai ser essa reunião vai depender muito desses agentes mobilizados e em quão motivados e engajados eles estiverem. E a gente vai tentar trazer várias representações para vocês ouvirem. Por exemplo, os fazedores de arte, uma representação, coletivo de mulheres, a questão quilombola. Então, a gente vai tentar, assim, trazer para vocês, né, Renan, toda essa representação para não ficar ninguém de fora. E vocês tentarem absorver ao Ótimo. máximo esse universo, né, do município de Goiás. O que nós precisamos? A gente precisa dessa lista de atores, assim, é muito bom saber que tem essa mobilização inteira, que vocês estão extremamente engajados nesse sentido. A gente só precisa estabelecer quem vai participar exatamente, definir os tempos, para que a gente pense nessa lógica estruturada de condução, né? Qual vai ser o tempo de cada um, qual vai ser o espaço, quais temas nós vamos abordar. Então, assim, quanto antes nós pudermos definir essas listas e começar a tentar agendar com eles, até o final de hoje dessa conversa, nós vamos ter uma agenda com datas específicas, né? Por enquanto estamos falando de uma semana em qualquer momento do tempo, mas hoje a gente ainda bate isso tudo, não se preocupem. Então, Yuri, você pensa assim que vocês vão vir em loco, não é? É, em loco, totalmente. Isso tem que ser feito cara a cara. Aí vocês pensam isso em abril? Idealmente, isso seria, Gi, por favor, a data que a gente tinha pensado para Goiás. Isso era mais para o finalzinho de maio, que Goiás é o último que a gente visita, correto? Nossa! Sim, seria mais ou menos ali para semana do dia 20 a 27 de maio. Questão de agendas, Yolanda. Olha, o que vai ser antecipado, se eu não me engano, é Santarém, porque tem um evento que vai acontecer no município. Então, nós começamos por ele, inclusive pela questão de ordem de clusters, né? Em sequência ali... O único que você sabe que vai ser antecipado. Calma que nós estamos aqui com novidades em breve. Relaxemos nessas novidades, porque temos problema de agenda que a gente tem que marcar também, até questão de prazos para todo mundo, né? Yuri, você falou de 20 Diga, a 27, essa não vai ser a semana que nós vamos estar recebendo o pessoal? Claro, vão estar tudo aqui, de 26 a 30, aqui em Brasília. Não sei nem por que eles estão propondo isso. 26, 30 de... Maio. De maio. A gente está trazendo todo mundo de Portugal, o pessoal de Goiás vai estar aqui e a gente já vai estar apresentando os resultados disso. Tá, esse choque aí é... Pós nosso miro, né, Dani? Ok, a gente pode antecipar isso em uma semana, 16 a 20, já que a gente está antecipando Santarém, a gente ganha essa semana que não vai acontecer com Santarém, trazemos todos eles para o começo de maio. 16 a 20 é bacana, o que você acha? Melhor, né? Melhor, bem melhor. Então, Goiás pode ficar 16, 20 de maio.
Sim. Yuri, se você Oi, me permitir, você acha que claro. até sexta-feira eu posso te entregar tudo organizado para você da sua visita aqui? Local, onde que vai ser, quem vai participar, quantos serão, o que que representa? Até sexta-feira eu te entregar tudo isso organizado? Sexta-feira dessa semana? É, Rapaz, claro que Vocês não pode. querem abrir o ar que a gente faz isso agora? A mas é por, definição, Zanin, acho que eles têm que fazer algumas decisões internas ali a nível do município para saber essas é, datas locais, né? Por que que eu estou querendo colocar para vocês para entregar? Porque tem alguns segmentos aqui que a gente vai ter que organizar, por exemplo, logística da vinda da pessoa. Então, eu quero trazer representação do campo. Aí, eu quero fazer a agenda também, por exemplo, para levar vocês até. Vocês pediram para fazer visita, né, da agricultura familiar. Então, nós vamos ter que deslocar. Então, eu penso assim que a gente vai ter que já fazer os nossos contatos, já promover essa lista para vocês, porque eu consegui instituir aqui um comitê de direitos humanos. Então, quando eu falei que é Uhum. fácil de dividir essas representações aqui, que eu estou com 25 representações, Renan, no comitê. Então, o comitê já traz todas essas instituições ali dentro, que vai ser fácil para eu poder articular e já trazer o nome das pessoas. Então, por isso que eu estou muito tranquila. Que bom, bom Então, saber, assim, Yolanda. aí a pasta, esse Comitê de Direitos Humanos, ele vai me trazer essa tranquilidade, sabe? Porque tem a representação do campo, tem a representação, por exemplo, dos segmentos aqui do município, que vai poder nos ajudar. Aí, por que eu estou te pedindo sexta? A gente já monta, eu e Renan, a gente senta, vê se a gente não esqueceu ninguém de manhã, né, Renan, na sexta-feira, se você puder. Aí, quando for à tarde, a gente já encaminha para vocês. Se precisar de fazer qualquer alteração, até esse tempo do dia 16 é mais fácil fazer essa alteração com vocês. Mas a gente já dá para vocês, assim, todo o planejamento nosso da semana. Ótimo. Ficou claro, Yolanda e Renan, qual é a lógica dessa agenda da semana, então, né? 2 primeiros Sim, dias, a gente faz esses grupos de sim, entrevistas. Dias seguintes, ali, provavelmente quarta inteira de preferência, que a gente se desloque o quanto for necessário para conhecer essas coisas todas em campo. sim, Questão de agricultura familiar, o potencial de turismo cultural e histórico da sim. cidade, enfim, todos esses A pontos que gente vai vocês tentar acham que é fazer com fundamental. vocês todo o roteiro que nós fizemos com o Maurício, menos a Serra Dourada, porque a gente não quer colocar vocês. Mas aí, né, Renan, a gente consegue fazer todo aquele, não todo aquele, mas a gente modela o percurso e leva vocês nas estruturas que a gente tem aqui, que nós fizemos com o Maurício. Pode ser, Yuri? Pode, Que a gente já sem tem esse problema. roteirinho meio que pronto. Mas talvez teremos um problema de sobreposição, né? Porque uma parte da equipe do Zanin vai com a gente. Eu não sei se o Zanin se vai, mas a Lorena, que é representante desse município com a gente, ela vai nos acompanhar. Eu não sei se ela Não, participou acho da que última. vai ser a Lise. Olha É a lá, a Lizzie? Railice participou da última. A Lise participou. Mas, gente, está tudo gravado aí. A gente tem a versão do diretor sem corte, são 4 horas de gravação. É isso que eu estou Você pensando, já... Zanin, se faria sentido repetir esse tipo de visita, né? Ah, entendi. Aí a gente poderia já apresentar outros Uhum. locais que não deu tempo da visita para que vocês pudessem ver. Isso, acho Bacana que podia também. ser um pouco mais porque complementar, assim. A gente ganha mais conteúdo Ok, nessa história. então já vou colocar aqui. então, eu tive o microfone ativou aí. Vocês estão me ouvindo por esse microfone ou não? Te escutamos, Zanin, tranquilamente. Sim, Eu, pelo menos. Porque, assim, ali tinham vários impactos importantes que a gente precisava discutir complementarmente, fora a questão dos bairros, fora a visão geral da cidade, a questão da logística, o plano logístico, a revisão da entrada, dos acessos e tal, tinha alguns assuntos pendentes, como, por exemplo, a parte da planta eólica, a planta de energia solar, que a gente estava discutindo e não conseguimos fazer por 15 quilômetros. Eu não consegui ir por uma questão de tempo nem na segunda vez. Então, por exemplo, teve uma grande ruptura do processo de crescimento de Goiás em função da mudança da capital para Goiânia. Então, aí você tem uma grande quantidade de casas no centro que acho que não puderam ser trabalhadas como um plano de desenvolvimento de comércio e de turismo, a revitalização do mercado municipal e, principalmente, a implementação de um aplicativo que a gente pudesse colocar
Goiás no mapa do turismo de Goiás, porque hoje Goiás tem uma Pirinópolis de problema no meio do caminho, ou seja, o grande foco das pessoas aqui é que elas param em Pirinópolis e não chegam lá. Porque quando você vai, você tem um repertório. Ela é uma cidade preservada no tempo, lindíssima. E aí tem coisas, por exemplo, de infraestrutura de turismo, os hotéis não têm. A gente fez uma pesquisa bastante exaustiva e as pessoas não tinham CNPJ nos hotéis, ou o hotel fechava de noite ou fechava com almoço. Então, existem coisas muito mais estruturantes que um segundo olhar, uma segunda passada, poderia dar uma aprofundada para além de tudo aquilo que a gente gravou, porque a Giovana deve ter assistido lá no Netflix, está bastante detalhada, as visões da cidade, onde a gente entrou. Então, em 5 minutos, vocês entendem o município, colocam ele na cabeça, e aí a gente poderia ver mais as macroestruturas, ou seja, melhoria política, a melhoria de vias de transporte, um monte de coisa de acesso, e principalmente os bairros problemáticos, que eles já pegaram tudo aquilo que a gente falou que estava ruim e começaram a resolver. O Renan já pegou os caminhões, já pôs lá, já pôs para fazer poeira, ele não conseguiu, mas já foi nos bairros alagados. A escola, né? A escola que estava inacabada lá no Vocês conseguiram distrito. destravar aquela escola, já destravamos Mas, a Renan, escola. conta para ele, Renan, conta a novidade. Eu sofri um ataque de marimbondo para conseguir destravar a escola lá, o negócio. Vocês conseguiram resolver a licitação lá, Renan? Graças a Deus, Aninha. Ela deve estar começando Ajudou essa aquela semana. dica lá que eu te passei, pelo menos? Ah, se tivemos que reformular, teve um aditivo grande aí. Sim. Pegamos o projeto, última versão do FNDE, atualizamos, compatibilizamos tudo e licitamos de novo. Ah, que bom, que bom. Então, e depois, por exemplo, isso na hora que eu voltar aí, né, do diagnóstico vocacional, tem a parte dos cemitérios que eu queria revisitar. Aquele cemitério da escola, aquele lá do filho da Anhanguera que estava com problema, estava abandonado, e o da cidade aqui eu vi que vocês estavam fazendo, mas estava com problema de recursos humanos e tal. Enfim, mas deixa eles descobrirem, é que eles não sabem que eu sou o mais novo amigo de infância de Goiás. Gente, eu já sou um cidadão do Goiás. Eu conheço as ruas, os problemas e os buracos. Mas beleza. Coisa boa A que a energia escola... solar está saindo, viu? Hã? A mini usina solar está saindo também. Então, cara, eu quero fazer isso aí porque eu preciso fazer uns testes em termos de amperagem, voltagem. Vocês estão fazendo mini usina, micro usina, vocês estão entrando na amperagem tanto, porque pela Enel dá para fazer mais 3 municípios de Nova juntos. Eu preciso conversar contigo disso. Ou me mostra depois o que está funcionando e tal. Tá. Eu preciso ter mais umas informações aí, tá? Mas, gente, essa não é a minha reunião, essa é a reunião deles. Vamos voltar lá para a reunião. Tem um meu grande áudio, ponto deixa que eu nós falar. precisamos tratar ainda, que é sobre a questão da oficina na sexta-feira. Esse processo ele precisa ser, em geral, um pouquinho mais longo, tá? Porque, como eu falei, é ali que a gente traz tudo que foi compilado de informação e entrega isso de volta como retorno já ali prévio para todos os participantes, aqueles representantes dos setores que foram entrevistados, vocês, os pontos focais do município. Então, em geral, a gente precisaria de um momento inicial em que a gente traz essas informações, se compilado toda a nossa percepção sobre o que a gente analisou até então. É bom ter um momentozinho de quebra ali, para que nós voltemos então e vamos discutir. Beleza, dado isso tudo que foi discutido, o que fazer daqui para frente? O que nós entendemos como potenciais, como ameaças, como forças e fraquezas desse município, né? Que a gente estruture essa lógica de atuação e possamos validar ali com todo mundo que está presente o que é de fato a grande vocação desse município. Como eu disse, a gente da consultoria já vai com isso tudo um pouco pré-trabalhado a nível de escritório, por assim dizer, mas isso só passa a ser válido uma vez que todo mundo que está presente valide. A gente precisa, é fundamental a opinião e o ponto de vista de todos vocês que estarão lá presentes durante essa oficina. Então, essa, em geral, tende a durar de 3 a 4 horas, com essa pausa ali intermediária. Então, esse tempinho a mais ali na sexta-feira é algo que a gente tem que pensar bem, beleza? Ela é mais longa e um pouquinho mais trabalhosa nesse sentido. A gente precisa dessas agendas de vários representantes específicos para esse mesmo dia e um espaço específico para isso. Isso seria um problema, Yolanda, Renan, ou está tranquilo também? Está tranquilo. Bem, então acho que em termos de agenda, só para bater de novo nossas datas, a visita está programada já para os dias entre 16 e 20 de maio deste ano, para o município de Goiás. E nós ficamos de receber essa
essa lógica de atuação prévia, essa agenda com esses nomes, questão de espaços, quais seriam as sugestões de visitação para serem feitas ali durante quarta-feira. Quinta de manhã, se precisar, também não é um problema, né? E onde aconteceria essa oficina? Na sexta. Até sexta-feira dessa semana, dia 18. São esses os prazos mesmos, Yolanda e Renan? Tudo certo nesse sentido? Ótimo. Para a oficina, então, no último dia da visita, nós decidimos que escolheremos aquelas pessoas das entrevistas que forem, primeiro, que tiverem disponibilidade, né? Elas precisam poder participar de novo na sexta-feira, e que forem mais ativas, que tiverem as opiniões ali, que estiverem mais dispostas a contribuir com a gente. Tudo bem também quanto a esse ponto? Sim. Olha, então eu fico muito feliz com o resultado dessa reunião de hoje. É muito bom saber que vocês estão tão motivados e engajados no desenvolvimento do município de vocês e empolgados para participar desse tipo de processo, né? Nós ficamos aguardando, então, esse próximo ponto. Gastamos bem menos tempo como eu imaginei que precisaríamos para isso. Que bom. E os próximos passos, então, são, assim que nós recebermos esse planejamento de vocês agora, na sexta-feira, eu volto a entrar em contato para ver como tudo está funcionando. A Lorena e Lise, nós lançamos isso no sistema, né, para transformar esses passos em atividades execuíveis, de fato. Tem toda uma questão de logística e operação que a gente precisa começar a pensar, tanto do lado da CNM, emissão de passagem, hospedagem, enfim, quanto do lado de vocês aí, marcar essas agendas, ver como mobilizar essas pessoas, ver a questão de disponibilidade, entregar uma pautinha prévia para que elas sejam preparadas para esse tipo de evento, enfim. Não acaba agora. Depois desse próximo contato, ainda temos que falar algumas vezes, ok? Certo. E aí, no caso, a gente, por exemplo, para fazer esse convite, a gente poderia criar um card, encaminhar para a pessoa, convidando ela para a reunião, tudinho. E aí, Yuri, é R10, que é a empresa, para fazer Isso, o R10 diagnóstico? Consultoria. Consultoria. Eu envio nossas informações direitinho, assim a gente vai continuar em contato, né? Os nomes de todo mundo que vai participar, nossas qualificações, Certo. enfim, nossas Sim. informações aí para você poder passar para frente. Certo. Yolanda e Renan, como eu disse, a gente está aqui disponível, nós temos nosso contato agora no nosso grupinho novo no WhatsApp, né? Qualquer coisa, se até sexta-feira vocês precisarem de qualquer tipo de suporte, tirar alguma dúvida, pode entrar em contato direto comigo ou com a Giovana. A gente está aqui disponível para vocês, beleza? Então, qualquer dúvida mesmo, é só chamar. Certo. Ok. E depois que nós fizermos tudo isso, Yuri, qual que é o prazo para entrega do diagnóstico de vocacional? Olha, ele já sai na oficina em si, basicamente validado com vocês. Depois é simplesmente um prazo de reajuste para dar esse refinamentozinho, porque sai um monte de ideia ali, ainda sem esse refinamento para a cara de um diagnóstico, né? Mas isso não passa de uma semana útil em sequência. Isso é tranquilo. Certo. Aí, por exemplo, aquela questão que está lá das mandalas, das ODS, tudo vem junto também. Isso é aquele primeiro passo que a gente faz antes de ir até vocês. Nós, consultores, já vamos com esse conteúdo inteiro pré-entendido e, de alguma forma, trabalhado para apresentar a vocês. Isso tudo vai ser feito na oficina. Isso é o que a gente chama de leitura técnica. É uma fase anterior a essa fase de leitura comunitária, que é quando nós, de fato, dialogamos com os representantes da sociedade do município, né? Então, não se preocupe, Elana. Isso já vai prontinho para vocês quando nós formos realizar a oficina. Isso faz parte do nosso grande apanhado de interpretação do município. E aí, outra pergunta também, porque a gente tem que perguntar, né? Por exemplo, concluído isso, vocês querem promover também um momento para a gente reunir com o prefeito e secretários para que você possa apresentar os resultados? Vai ter esse momento? Bem, na lógica de construção do diagnóstico, ele não faz parte desse processo que é bem processual mesmo, né? A etapa passo a passo para que a gente chegue nesse produto final. Mas isso é algo que pode acontecer. Como eu falei, não está previsto na metodologia, porque a metodologia é até chegar ali no diagnóstico em si, né? Mas é super importante que todo mundo que esteja envolvido com o processo e com os resultados ali gerados estejam cientes. Poxa, é um super resultado, é uma grande entrega para o município, né? Ok. Levanta a mão aí para mim para perguntar. Tá bem. Posso fazer Zanin? pergunta? Bora. Vocês vão no município, não vão falar com o prefeito? Não vão falar com a vice? É no mínimo mais educado. Representante do segmento público, quem faz essa definição?
Quem são Não, esses tipo representantes? assim, São secretários de Estado? independentemente, se eu sou prefeito, vocês veem que não falam comigo, eu mando vocês tatar coquinho. Não, simples assim. Para mim é representante óbvio do primeiro grupo, assim, claramente eles vão fazer parte da primeira parte, nem que seja essa questão mais de cortesia inicial, né? Uhum. Não, A assim, gente pode mais... colocar dentro do roteiro esse momento que vocês vão estar falando com o prefeito, a vice, né, Renan? Para estar recebendo eles lá no gabinete para poder falar. Segunda E falar coisa, até trazer o plano de governo deles, né? Para a gente poder até Claro. estabelecer uma relação no plano de governo que foi apresentado, né? Para que possa fazer até essa relação. O teste vocacional, né? O diagnóstico vocacional tem isso. No plano de governo, o que precisa ser acertado? Para a gente poder alcançar essas metas, né? Que vão estar sendo apresentadas lá. Então, outra coisa que era importante, porque a gente vai fechar, eu preciso conversar contigo, Yuri, porque a gente vai fechar aqui o modelo do nosso espaço de inovação. O espaço de inovação vai ter um tour e as pessoas vão fazer um mini diagnóstico. Então, em tese, seria um mini diagnóstico vocacional em que a gente perguntaria em cada área de atuação, que nem a gente fez com eles, a gente fez com 3 perguntas, a gente perguntaria quais são todos os documentos da área. Eu entendi que como aqui o espaço de inovação já faz um mini diagnóstico, já precisaria chegar lá ou com um formulário eletrônico ou com alguma coisa assim, falar assim, parte de finanças e contratação. Então, me dá o PPA, a LDO, a LOA, para saber se está tudo ok. Me dá o seu plano diretor, me dá a sua estrutura. Então, o que acontece? Na minha visão, para eu ir para qualquer diagnóstico, o esquenta do diagnóstico, o pré-diagnóstico, deveria ser o cara passar aqui no nosso espaço de inovação e fazer esse tour. Então, a gente deveria montar esse rol de conteúdo e desse uma massa crítica boa o suficiente para vocês conseguirem fazer essa ação. Então, eu acho que, assim, principalmente nesses 4 municípios, naquela coisa do processo incremental, a gente deveria colocar, não é tudo um formulário estruturado, assim, ou vamos conseguir todas as informações lá. O diagnóstico não depende dessas 4 ou 10 pessoas com quem nós vamos falar. Nós temos um método, esse método Inova Juntos envolve conhecer para todas as secretarias, ou para 7 ou 10 secretarias padrão, fazemos uma análise de 5W e 2Hs, ou colocarmos quais são as ações de perguntas. A Lorena tem um formulário que a gente apresentou com isso, e que eu diria o seguinte, ó, você tem isso? Sim, cadê a evidência? Você tem isso? Sim, é evidência. E na minha visão, vocês só deveriam chegar para conversar com as pessoas na hora que vocês tivessem lido a PPA, a LDO, o plano de governo, porque se não tivesse, já sabe, já é um diagnóstico. A não resposta já é uma resposta. Mas a não pergunta é que eu fico preocupado, entendeu? A gente tem que fazer essa como pergunta, a gente tem que falar assim, a primeira fase do diagnóstico vocacional da metodologia Inova Juntos começa com passagem do prefeito aqui pelo espaço de inovação ou o espaço de inovação virtual. Faça aqui o seu pré-diagnóstico. Aí ele já te dá essas coisas, mas aquilo que eu somo do que vem dos espaços gratuitos, aqui os espaços privados. Qual é o nome, PH, IDH e tal. Então, a gente já sairia com um documento, aquele documento que a gente vai fazer aqui, vai imprimir, seria o ponto zero para a gente sentar para conversar. E seria o ponto zero para a gente sentar para conversar com o prefeito. Então, o que eu sinto que está faltando do que a gente falou que a gente ia fazer? Primeiro, não está tendo nada disso e não está tendo a conversa com o prefeito. Então, você não tem uma articulação política para o prefeito entender, no Goiás não vai ter esse problema, mas para o prefeito entender que isso é importante e empoderar a equipe de Nova Juntos para conseguir falar que está fazendo alguma coisa. Porque, por exemplo, eu cheguei aí e falei assim, ó, compra um drone aqui porque eu quero que o Renan tire umas fotos bonitas aqui, faz umas filmagens de vídeo. Aí o cara falou, vamos comprar que a gente já usa para fazer a revalidação do IPTU e cobrar IPTU de todo mundo. Então, lá, arrochando, com o fiscal e o cara é piloto de drone. Mas, ou seja, gastaram 15, 20 mil reais porque eu sentei e estava batendo papo, entendeu? Então, a gente tem um efeito transformacional, uma responsabilidade em termos de efeito transformacional gigantesca. Então, o objetivo do diagnóstico não é o relatório, é a transformação lá na frente, entendeu? Então, eu acho que é muito importante a gente já colocar isso desde a primeira ponta. Então, por exemplo, tem que fazer isso, tem que fazer o pré-diagnóstico, tem que ajustar a metodologia, tem que juntar com os conceitos das árvores lógicas, que é um método de raciocínio. Existem problemas que foram dimensionados. Se você sentar comigo e eu ler a árvore lógica para você, eu consigo te dar um plano para os próximos 12 anos do que a gente precisa fazer com Goiás.
Inclusive, nos sucessivos cafezinhos que eu não gravei, eu falei esses planos para eles. Então, a gente já tem que ver como é que a gente melhora vários aspectos intramodais. Então, assim, tem que ter uma sensibilização, mas tem que ter um aprofundamento em qual é o viés. Então, vai entrar com um viés técnico, um viés político, um viés administrativo e uma questão logística operacional, porque aí a gente fecha um primeiro diagnóstico bom. E em Goiás, por que o Goiás vai ser a pérola? Porque a gente vai errar lá em Santarém, e a gente vai errar no segundo, a gente vai errar no terceiro. E, cara, Goiás eu conheço tudo, já fui 2 vezes para lá. Falei com esse povo aí mais que já. saudável. Entendeu? Eu conheço os buracos da rua lá. É louco isso. As inclinações erradas, né? Não, eu já mandei mudar buraco, essa rua que tá errada, tem que mudar para cá. Assim. Então, a gente vai ter... Porque o que acontece? Na hora que a gente fechar o quarto de Goiás, na minha cabeça, é de Goiás para o mundo. Entendeu? A última de Goiás validação... para 16, né? Tem umas 16 testes em sequência. No quarto, a gente já tem de Goiás para Goiás. Nos outros, a gente vai estar fazendo, mas o que acontece? Até a gente chegar em Goiás, a gente fez os nossos 4, que eu pego um amazônico, um do Nordeste, um do interior e um do Sul. Pego 4 clusters e tudo mais. Então, eu vou ter todas as variáveis. No meu conceito, a gente fechou Goiás, e aí eu falo assim, isso se aplica para todo mundo. Eu falo isso. E aí eu tenho mais 16 para testar. Extrapolando fortissimamente. Mas assim, vamos lá, você levantou vários pontos, vamos falar um por um, né? Primeiro, a questão da abordagem. Eu concordo plenamente com você que seria incrível a gente conseguir fazer essa interlocução bem óbvia entre o espaço de inovação CNM, toda essa capacidade de pré-diagnóstico, por assim dizer, né? Para que cheguemos aos municípios dessa forma já bem estruturada. Questão, nós estamos definindo hoje, dia 16/3, uma metodologia de abordagem que ainda está em construção. Tanto o espaço de inovação CNM, quanto essa metodologia de espaço de inovação nos municípios. Né? Então, assim, o que nós estamos agendando agora é simplesmente esse espaço para a construção do diagnóstico, em grandes linhas. Essa parte mais refinada, como eu disse, é algo que nós vamos fazer ali ao longo das próximas semanas. Eu estou simplesmente trazendo quais são as grandes necessidades para que a gente já comece a se mobilizar para isso. A lógica de metodologia, mais uma vez, ela ainda está em construção, estamos no prazo para isso, inclusive nós temos diversos encontros para falar sobre isso, né? Nós temos que fazer essa interação entre a lógica da CNM, a lógica, o histórico do que vocês já fizeram, com essa lógica de entrega que está sendo prometida para a União Europeia, dentro do projeto. Porque, de novo, o relatório é só um produtozinho, eu concordo plenamente com você. O grande objetivo é resolver problemas dos municípios, melhorar a vida de todo mundo que ali vive, sem dúvida. Isso é nosso objetivo maior, tanto da empresa quanto do projeto, enfim. Mas nós temos que ter esse cuidado de garantir que essa construção esteja adequada. A gente não pode prometer agora e já começar a pensar em um monte de coisa que a gente ainda não tem certeza que vai estar pronto até lá. Só por isso, cuidado. Nada disso do que você falou está de forma descasada com o que a gente está se propondo a fazer. Está tudo em grandes linhas aqui ainda. Né? Então, assim, é fácil de fazer essa adaptaçãozinha para ter esse refinamento maior. Tomara que seja tudo certo a esse ponto, que nós consigamos fazer de fato. Só assim, vamos tomar cuidado para não nos comprometermos com coisas que ainda não estão em andamento, né? É tarde, moço. Desculpa, eu já me comprometi. Tudo que eu estou falando, eu já prometi tudo isso para eles. Isso já não é mais um problema. É só entregar. Ô, Zanin. Estamos só aguardando. É só entregar. Então não precisa ter esse grau de sofrimento, porque eu já prometi. 2. Vai dar certo, é o que eu garanto. Vamos lá. Nós já identificamos que um dos maiores problemas de um espaço de inovação é que se você tiver apenas o prédio e esse prédio não gerar transformação, e a transformação não está associada a um prédio, está associada a um processo. E por isso que vocês estão com as 2 ferramentas, porque a ferramenta do diagnóstico e a ferramenta do espaço de inovação. E eles não são independentes, eles são interdependentes e eles um catapulta para o outro. Ou seja, ao ir a um espaço de inovação, buscar a inovação, buscar essas coisas, eu saio com um diagnóstico. Num espaço de inovação de municípios, eu saio com um diagnóstico de municípios. No espaço de inovação dentro do município, a pessoa sai com um diagnóstico da demanda que ela quer resolver. Mas a gente tem um espaço em que você vai no espaço e resolve o problema. Tá? Então,
essa concatenação, eu entendo o seu planejamento de começar a pensar isso lá na frente, porque tem um monte de coisa, etc e tal. Eu tenho uma questão muito objetiva. Na sexta-feira desta semana, vulgarmente conhecida como depois de amanhã, eu vou fechar a estrutura do conteúdo. Eu vou fechar a estrutura do conteúdo do espaço de inovação do CMM. Então, é muito prudente que, neste momento, a gente já esteja discutindo com um grau de maturidade bastante grande como fazer esse fluxo, porque a gente vai ter que... Então, esse é um tema que a gente tem que colocar. Porque aí, o que acontece? Como a gente vai acelerar, a minha aceleração é o seguinte, a gente constrói tudo até Goiás. E até por quê? Porque o plano original do Inova Juntos era assim, faço com 4 testes e depois vou vendo se está certo com o resto. Então, a gente está retomando o plano original. E Goiás é o último, não é o último porque eu já fui, é o último porque eu sou seguro, é o último porque eu conheço. Entendeu? Então, se eu tiver abstraindo sobre Feliz Deserto, eu nunca fui lá. Mas Goiás eu já fui 2 vezes, já conversei com as pessoas, eu já tenho um grau de maturidade, não para saber o que vai dar certo, mas o que vai dar errado eu consigo enxergar, entendeu? Então, assim, por isso essa minha preocupação da gente casar o espaço de inovação como um pré-diagnóstico, não é um lugar de visitação, é um lugar de construção híbrido, que está associado a uma tecnologia, que gera um documento de saída, que é o documento de... Cara, nós vamos falar da... Você está aqui? Você está aqui? Estou aqui direto. Tá. Me chama no WhatsApp. Tá, a gente está terminando aqui e a gente... Porque a gente te explica, tá? Porque agora eu estou na reunião ali. Cara, assim... eu entendo que está tudo muito novo para vocês, mas para a gente isso já é um grau de maturidade grande. Então, tem que casar metodologias anteriores, espaço de inovação, árvore lógica, experiência acumulada, com um jeitão de fazer que resolve. A gente testa nos 4, fecha em Goiás, e de Goiás, aí sim, a gente vai ter um olhar marginal de melhorias das coisas nos outros 16, e aí no final dos 16 de um ano, a gente joga para o mundo. Mas vai estar pronto em Goiás, na minha cabeça, entendeu? Mas calma, isso aí a gente pode falar... Idealmente, sim, concordo. Mas vamos liberar o pessoal do município, né? Sim, que vamos o que liberar. nós precisávamos discutir com eles. Uma frase de autoajuda aí, seja realista, exige o impossível, é o que eu faço. Galera, obrigado, vocês estão muito organizadinhos. Vocês querem continuar aqui a gente, Yuri? A gente fala um pouquinho mais? Você tem uns minutinhos? Mas eu preciso com o Maurício também, eu e Renan, né, Renan, para ver a questão da vinda de vocês, que a gente tem algumas dúvidas, para a gente poder já acertar e passar para o prefeito. E a questão da participação dele em maio, naquela questão lá da Marcha dos Prefeitos e naquela questão do Sebrae, né, Renan? Que a gente tem também que tirar essas dúvidas. Então, falei ontem com o pessoal que eu quero colocar pelo menos um prefeito em cima do palco lá no prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. Ainda não recebi não, então a gente está com talvez. Então, um talvez forte. Eles não vão deixar eu colocar 40 prefeitos lá em cima, porque acho que vai tirar o brilho dos outros, mas acho que pelo menos o prefeito aí de Goiás vai. Tá? Então, isso sim. Prefeito... Então, ele precisa estar aqui. O que mais você precisa saber? Ele também está participando do prêmio. Da vinda? Não, Renan, pode falar, Renan, que eu não... Você ia falar sobre a questão do Sebrae. Não, ele só comentei que ele está participando também do prêmio Prefeito Empreendedor. Então ele senta ao lado, ele senta cá, mas ele sobe no palco. Então, beleza. Ele sobe no palco e na hora que for do Inova Juntos, ele vem junto, sai de lá do meio, vai ser até bonito. Certo. E a outra coisa, Maurício... Você prefeito empreendedor, depois vem o outro também, vai ficar mais bonito aí. Certo. É a questão da vinda dos portugueses, que nós temos a nossa visita. E aí a gente queria saber que a gente preparou, porque foi solicitado de nós um cerimonial, né? Para poder apresentar... Mas aí, então, a gente pode liberar os da R10 aqui, fica a gente. Sim. Tá. Então, tá. Quando que é o próximo município? É amanhã. Com quem? Com quem? Com o Feliz Deserto? Gente, amanhã o resto do povo não vai estar tão organizado assim, não, viu? Não costuma, não. Amanhã temos Cisanvi e Santarém. Cisanvi às 10h30, Santarém às 2h. Tá bom. Deixa eu só despedirmos, então. Pessoal, Yolanda, Renan.
Tchau, tchau. Muito obrigado. gente. Como o Zanin falou, muito obrigado pela organização de vocês, pela capacidade de trazer essas informações já ali extremamente sistematizadas para a gente, isso ajuda pra caramba. A gente vai se falando, então, eu fico no aguardo desse envio até o dia 18, né, desse primeiro plano, e a gente vai Sim. tocando ali em diante, beleza? E você Obrigadão quer mais que uma envie vez. também os desafios, Yuri, para você? O que Aqueles vocês quiserem enviar, eu adoro ler. Certo, então eu envio para você também, o que nós fizemos no primeiro momento. Ótimo, Eu quero que mande agradeceria. a árvore Gostei lógica bastante para de ele ler. também. Talvez a gente dê acesso à árvore lógica para o e-mail do Yuri para ele Boa, aprender Zanin. a compostar. Tem um plano de governo também. Se a gente puder resgatar de histórico de vocês, melhor ainda. Ok? Só assistir Netflix aí, tem coisa. Claro, Nova mas Flix. documentos são sempre úteis, né? É difícil ler a arvorezinha pelo NovaFlix. Pessoal, Tá bom. obrigadão mais uma vez. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Acho que pode parar de gravar, aí manda esse para